Eu tava aqui assistindo um vídeo sobre a criança interior e os estudos junguianos que falam sobre manter essa chama da inocência dentro de nós e como muitas vezes a gente perde essa chama e como resgatá-la, a importância de resgatá-la, enfim. E isso me lembrou um episódio que aconteceu essa semana. Aliás, já aconteceu há algum tempo, mas essa semana teve um desfecho. O Francisco, nosso caçula, quando ele se formou no prezinho, chegou aquele momento de perguntar: e aí, o que você quer ser quando crescer? Qual o seu sonho? Acho que ele, não tendo sonho nenhum, pegou aquilo ali que estava mais fresco na memória dele e disse: eu quero ser um caixa de supermercado. Foi uma explosão de reações ali, porque aquilo foi pra cerimônia, né? Foi lá pro telão, quero ser caixa. Francisco quer ser caixa de mercado. E é uma questão que gera muitos pensamentos, né? Nos pais, a gente como pai pensa... E aí, se seu filho escolhe uma profissão que tá fora daquelas grandes almejadas, né? As medicina... E a gente já começa a se preparar emocionalmente para dar autonomia para os filhos, né? Nós aqui em casa a gente decidiu fazer um investimento alto em relação a toda a renda nossa na educação das crianças. E aí você pensa, mas eu quero um retorno disso? Não, o retorno disso é aprendizado mesmo, né? O que ele vai levar para a vida. A escola não é só a formação pedagógica, a escola traz muita coisa para a formação pessoal, do caráter, enfim. E outra reflexão, assim, para ele foi tudo uma grande brincadeira, mas ao mesmo tempo ele ficou com aquilo na cabeça, porque gerou uma comoção, gerou uma reação. Tem alguns coleguinhas que chamam ele de caixa de mercado até hoje, tipo, já faz 2 anos isso, da formatura, e gerou uma questão legal, assim, nele, né? Uma questão que eu digo no sentido de, olha, eu tô sendo visto, né? E aí, depois que o seu Beto Pereira, dono de uma grande rede de supermercado, teve acesso a essa história, achou super interessante. Nele acessou coisas legais também, porque ele falou, olha, no nosso mercado as pessoas começam de baixo, a gente tem um grande investimento em pessoal e tal. Eu acho que a gente podia linkar as duas histórias e convidou ele para participar de um VT. E a gente gravou essa semana e foi muito bonitinho. Ele lá de caixa de mercado, uniformizado, com crachá e uma grande brincadeira, mas eu acho que ele se sentiu muito visto, ele se sentiu muito, tipo, olha, legal, eu posso ser o que eu quiser, sabe? Acho que acendeu ali nele essa chama de infantil, da criança interior acolhida. Foi muito bom, foi muito bonito de ver. E gerou um VT bem bonitinho, olha aí. Francisco Léo Casado e Moreira, sonha em ser caixa de mercado. Para muitos é uma brincadeira. Pra gente é o começo de uma história. Uma história que nossos colaboradores escrevem todos os dias. Aqui na Universidade Grupo Pereira, o conteúdo tem foco no aprimoramento técnico, comportamental e de liderança. A UGP tem foco no desenvolvimento e crescimento de cada pessoa de forma individual. Então, o sonho de lá de trás encontra o apoio de uma universidade inteira e abre portas que aquela criança ainda nem consegue enxergar. Porque aqui a gente prepara quem quer crescer, transformando talento em liderança. Ai, não é uma fofura. Então é isso, eu acho que de todo esse episódio, eu fico pensando que fica a lição pra gente olhar pra criança, olhar pro comportamento da criança como alguém que quer ser visto. Seja um bom comportamento, seja um mau comportamento, seja um sonho,
uma necessidade, uma vontade, algo que a criança está sempre voltando, né? Porque às vezes tem coisa sua ali que a criança está espelhando também. A criança é uma esponjinha, é um espelho da nossa psique incrível. Então, olhar para a sua criança enquanto seu filho também é olhar para a sua própria criança. Aquela criança lá de trás que, às vezes, naquele determinado período, não teve a oportunidade de ser olhada como seu filho tem agora. E, enfim, adorei. Ai, não é uma fofura? Então é isso, eu acho que de todo esse episódio, eu fico pensando que fica a lição pra gente olhar pra criança, olhar pro comportamento da criança como alguém que quer ser visto. Seja um bom comportamento, seja um mau comportamento, seja um sonho, uma necessidade, uma vontade, algo que a criança tá sempre voltando, né? Porque às vezes tem coisa sua ali que a criança está espelhando também. A criança é uma esponjinha, é um espelho da nossa psique incrível. Então, olhar para a sua criança enquanto seu filho também é olhar para a sua própria criança. Aquela criança lá de trás que, às vezes, naquele determinado período, não teve a oportunidade de ser olhada como seu filho tem agora. E, enfim, adorei.